Tá, estão separados há 2 anos, já está na terceira, e essa ele diz que está casado. Não quero, ou não sinto, né, mais vontade de orar. Isso pode ser descanso? Não, isso é cansaço, Maria. Isso é cansaço, a gente entende, tá? O que eu te diria hoje? Eu precisava entender um pouco como está sendo a sua oração, mas eu desconfio. Eu desconfio que seja uma oração do nível: Senhor, restaura o meu casamento, traz meu marido de volta, tira a descama dos olhos dele, orações assim. Eu diria para você, hoje, descansar nesse sentido dessa oração e orar por você, cuidar de você um pouquinho. O seu marido, que está lá, Deus cuida dele. Deus, aliás, Deus não tira os olhos dele um segundo sequer. Nada sai do controle de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus. E Deus ama o nosso cônjuge mais do que nós amamos. Porque o nosso cônjuge é filho de Deus como nós somos. Então Deus vai cuidar dele independente da nossa oração. O único cuidado que a gente precisa ter nesse momento é o de tomar uma posição diante de Deus do tipo: não quero mais, ou que se dane e deixa para lá. Não é isso que eu estou te orientando. Estou te orientando a deixar ele um pouco de lado, tirar o foco dele e o foco da restauração do casamento e focar em orar por você, para a sua restauração. E, se possível, Maria, parar qualquer tipo de contato com ele. E cuidar de você, da sua vida espiritual e da sua saúde emocional. Tá bom? Sente. Na verdade, sim, todo homem de bem, ele não gosta de fazer mal a ninguém. Tá? Então, pode ser, depende de quem é o seu marido. Então, uma chantagem emocional pode, no momento, atrapalhar. Mas se você vai entender o que eu quero te dizer, Isabel, o foco de vocês é muito grande no que a OM faz e no que o marido de vocês faz. E esse tem sido o grande problema da restauração. No momento em que você se posicionar, preste atenção, Isabel, no momento em que a sua posição estiver correta e você estiver restaurada, e Deus falar assim: chegou, Deus já vai mostrar para o seu marido isso. Não tem chantagem da OM, não tem filho com a OM, não tem apartamento com a OM, não tem negócio com a OM que vai impedir a restauração de vocês. Porque a força que vocês têm em Cristo, no mundo espiritual de união, é a maior força do universo. Vocês são um. E automaticamente vocês são atraídos um para o outro. Por que vocês não estão sendo atraídos um para o outro hoje? Porque vocês dois estão escangalhados. Achei uma palavra direitinho, bonitinha, né? Estão escangalhados. É isso. Ambos não estão posicionados da forma correta em Deus e como cônjuge. Por isso que ainda não houve essa atração mágica e fantástica. A hora que estiver, vocês vão ser atraídos, acreditem em mim. Não adianta a chantagem da Emily. Não adianta nada. Vitimismo. Não adianta, ela vai ficar chorando e vai voltar para casa. Tá bom? Tá? Então vamos lá. No primeiro momento do deserto, eu diria que no primeiro ano do deserto, as finanças de quem sai, elas vão para o chão. E é o próprio Deus que fecha a torneira, que fecha a porta.
Então, ele vai fazer dívida, vai quebrar a empresa, vai perder carro, vai bater com carro, vai acontecer um monte de coisa. Um monte de coisa que vai fazer com que a dívida dele, que ele entre em dívida, mesmo que ele não tivesse antes. Tá bom? Só que o... É porque a conexão deu uma estabilizada aqui, mas voltou. Ameaçou cair. Eu estou conectado no Wi-Fi, deixa eu ver. Eu estou no Wi-Fi, nem vi isso. Então vamos lá. A Morena está dizendo que faz 10 meses. Só sei das dívidas porque as cartas chegam em casa. Isso. Então, esse é o período das dívidas, que pode durar de entre 1 e 2 anos. Por que eu estou falando isso? Porque tem deserto que já está no 5º ano, no 6º ano. E eu sei que vai aparecer gente dizendo assim: meu marido está muito bem, meu marido montou casa, meu marido prosperou, abriu empresa juntos. E é o momento onde passa a confusão e o homem ele encontra um caminho de sanidade entre ele para se restaurar financeiramente. Porque o deserto é aquela coisa assim: eu apanho, eu sinto frio, o colchão é ruim, eu estou nessa situação dos. Mas depois de um certo tempo dormindo aqui, eu me acostumo. Então, esse é o perigo de alongar o deserto. Isso também vai depender da mulher que está com ele. Se a mulher que está com ele tem um tino, por exemplo, administrativo, empresarial, da força, ela pode ajudá-lo a sair dessa situação e eles construírem algo junto. Mas por que no primeiro ano isso não acontece? Normalmente não acontece. Porque no primeiro ano, ele, na verdade, está confuso, está indeciso, se vai, se não vai. Por mais que ele esteja indo, ele está indo indeciso, ele está indo confuso. E por isso tudo é uma grande confusão. E por isso que financeiramente nada flui, até porque dinheiro é uma energia que depende de eu estar muito bem emocionalmente. Eu preciso estar no meu papel de homem para ganhar dinheiro, para sair todo dia e caçar, né, que é o papel do homem. E se o homem não está bem para isso, ele não consegue exercer bem essa energia de caçador. E por isso que essa questão toda financeira não funciona, tá? Mas isso depende de alguns fatores, tá? Isso não é exato, não acontece 100%, tá? Mas é uma característica, principalmente no primeiro ano. É porque às vezes o que as pessoas se enganam, né? O meu marido ganha bem, ele já ganhava dentro de casa. Então tem lá o salário lá dele lá de 20 mil reais, ele já ganhava. Aí ele se separa. Então, quando ele tem um poder aquisitivo, ele rapidamente monta um apartamento e vai viver. E durante um período, se ele tem um emprego fixo ou uma empresa, essa aparência ela se mantém por um tempo. Mesmo que ele esteja atrasando o condomínio, mesmo que o cartão de gás dele esteja atrasado, ele passou a negociar coisas. Mas, aparentemente, isso só vai aparecer, dependendo do poder aquisitivo dele, lá na frente. Então, é por isso que eu falo, as aparências enganam. Não é porque a gente vê a pessoa andando de carro, aliás, eu conheço um monte de gente que anda de carro importado, mas não pagou uma prestação do carro. Aliás, alguns, inclusive, vivem de busca e apreensão. Perde o carro e compra e pega outro. Então, assim, aparência. Vida de aparência. Tá? O Brasil, então, é o país do jeitinho, da negociação. Então, gente, não olhem para essas coisas. Não olhem. Tá? Principalmente no início desse período de um ano, financeiramente as coisas vão ficar bem apertadas, sim. Só que, claro, que depende do poder aquisitivo que a pessoa tem. Tá bom? Quando vejo ele, mudo, perco a voz. Acho que é isso. Acho que é isso. Bom, Andréia, você está dizendo aqui que você vive com outro homem, não é isso? Separada do marido há 8 anos, vivo com outro.
ele já teve 3 mulheres. Então, assim, não entendi a sua pergunta, porque quando você diz que vive com outro, eu não sei o que você quer. Você quer a restauração do seu casamento? Ou você quer viver com outro? Ou você quer que eu te diga se você está certa? Formula sua pergunta de forma melhor, porque me deixou confuso, tá? Porque, assim, eu não quero aqui desrespeitar a convicção de ninguém. Então, se você entende que viver com o outro é o correto a fazer, eu vou te respeitar. Não é o que eu acredito, não é o que eu entendo que seja certo diante de Deus. Mas o que você me diz aqui no seu texto é que você vive com o outro, tá? E se você quiser uma palavra sobre isso, eu te dou, mas apenas formule a pergunta para eu entender um pouquinho melhor, que eu já te respondo já já. A mãe de Elaine, a mãe convidou ele para ir na igreja, por saber que ele é cristão. Isso é bom? Depende, porque tem hora que o diabo usa umas situações que ele mesmo cai. Porque, assim, para começar, que se o diabo fosse inteligente, ele estava no céu até hoje, ele era anjo de luz. Então, ele não é tão inteligente assim. E uma outra coisa é que, assim, ele nem criativo é, né? Porque ele usa a mesma fórmula o tempo inteiro. E aí a gente consegue ser mais burro do que ele, porque a gente cai, né? Anos e anos usando as mesmas técnicas, os mesmos segredos. Então vamos lá. Depende. Se ela não é cristã e o convidou para a igreja, porque ele é uma forma de agradar, isso para ela pode ser um tiro no pé, porque ele pode ir numa igreja e ouvir uma palavra de Deus real e verdadeira e ser confrontado do seu pecado. Existem, tá, irmão? Existem igrejas que pregam a verdade, tá bom? Existem homens usados por Deus, de verdade. E que chega lá para pregar, por exemplo, sobre Gênesis, sobre Apocalipse, e Deus manda pregar sobre aliança, na hora, e o cara muda. E aí deu ruim. Agora, como que pode ser ruim isso? Pode ser ruim se ela já tem algum conhecimento de igreja, de cristão, e ela está numa igreja que sabe que o pastor e a igreja entendem que segundo casamento é algo normal. E que as pessoas se separam mesmo. Porque não deu certo, tem que ser feliz. E prega a teologia da felicidade. E que o que importa é eu ser feliz a qualquer preço. Porque Deus me ama. Porque Deus é amor. Porque Deus é misericórdia. Porque Deus perdoa tudo. E aí, se ele está numa igreja dessa, ou seja, aí isso não é um bom sinal, porque lá ele vai encontrar apoio bíblico. Porque se pegarmos versículos soltos, a Bíblia também dá margem para um monte de heresia. E aí a pessoa sustenta o pecado na Bíblia. Conheço muita gente que faz isso, que está lá na Bíblia. Aliás, por exemplo, tem um... Não tem nada. É isso. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e até amanhã, em nome de Jesus. Beijo, gente. Uma excelente noite para vocês.